a apresentação da turma primeiro A sobre teoria do Big Bang e teoria da evolução com base na origem da vida. Durante muito tempo, os homens se questionaram sobre como o universo teria surgido. Aos poucos, foi necessário abandonarmos a ideia de que ocupamos uma posição central no universo e adotarmos a concepção de que nossa localização no universo é insignificante. A teoria do Big Bang considera que as galáxias estão se afastando umas das outras, conforme observado por Edwin Hubble em 1930. Assim, admite-se que, em um passado distante, em torno de 10 a 15 bilhões de anos atrás, todas as galáxias encontravam-se em um mesmo ponto, a uma temperatura muito alta, que se expandiu no Big Bang. Portanto, embora o nome Big Bang nos remeta à ideia de uma espécie de explosão, na verdade, o que ocorreu foi uma expansão, a partir de um estado minúsculo, para o que é hoje. Em outras palavras, a teoria do Big Bang não tem a finalidade de explicar o que iniciou a criação do universo, o que existia antes do Big Bang, ou até o que existe fora do universo, e sim como ele se transformou no que hoje chamamos de universo. O padre e engenheiro civil cosmólogo belga Georges-Henri Lamoutre foi muito provavelmente o primeiro a propor um modelo para o Big Bang. Em 1927, ele imaginou que toda a matéria estivesse concentrada em um ponto, que ele chamou de átomo primordial, e que este átomo havia se partido em muitos pedaços, os quais iam se fragmentando mais e mais, até chegarem aos átomos que hoje conhecemos. A hipótese levantada por Lamoutre é a primeira ideia de que teria ocorrido uma fissão nuclear, processo no qual o átomo pesado se fragmenta em núcleos mais leves e estáveis. Apesar de incorreta, uma vez que a hipótese envolvida por Lemaitre viola as leis da estrutura da matéria, e ela inspirou os modelos modernos de teorias sobre a origem da vida, sobre a origem do universo. Independentemente de Lemaitre, o matemático e meteorologista russo Alexander Friedman descobriu toda uma família de soluções para as equações da teoria da relatividade geral. Trata-se da teoria da gravidade, descrevendo a gravitação como a ação das massas nas propriedades do universo e do tempo, que acaba não só afetando o movimento dos corpos, mas também de outras propriedades físicas. Parte 2. Origem da vida. Até o presente momento, a teoria do Big Bang é utilizada para explicar o surgimento da Terra. Acredita-se que o nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos e durante cerca de 1 bilhão de anos sofreu processos importantes como seu resfriamento, viabilizando o surgimento da vida. Estudiosos mais antigos acreditavam que os seres vivos surgiam espontaneamente da matéria bruta. A hipótese da geração espontânea, também chamada de abiogênese, entretanto, por meio de diversos experimentos executados por cientistas como Reid, Needham, Spallanzani e Pasteur, foi possível descartar essa hipótese adotando a biogênese, que afirma que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Embora tenha respondido uma grande questão, a biogênese não explica como se dá o processo de surgimento de uma espécie a partir de outra. Assim, existem algumas explicações para tal, sendo a origem por evolução química a mais aceita pela categoria científica. Essa teoria propõe que a vida surgiu a partir do arranjo entre moléculas mais simples, aliadas a condições ambientais peculiares, formando moléculas cada vez mais complexas, até o surgimento de estruturas dotadas de metabolismo e capazes de se autoduplicar, dando origem aos primeiros seres vivos. Oparin
Haldane e Miller são os pre- precursores dessa hipótese. Atualmente, acredita-se que o primeiro ser vivo era autotrófico. Dois motivos justificam sua ampla aceitação: o fato do planeta provavelmente não dispor de moléculas orgânicas suficientes para sustentar as multiplicações dos primeiros seres vivos até que a fotossíntese surgisse, e o fato de que, em razão da instabilidade do planeta, esses organismos só conseguiriam sobreviver se estivessem em locais mais protegidos, como fontes termais submarinas dos mares primitivos. Assim, a hipótese autotrófica sugere que os primeiros seres vivos surgiriam primeiramente em ambientes mais extremos, nutrindo-se a partir da reação entre substâncias inorgânicas, tal como algumas arqueias atuais. Processo este denominado quimiossíntese. Essa hipótese sugere ainda que, a partir desses primeiros seres vivos, surgiram aqueles capazes de realizar fermentação, depois os fotossintéticos e, por último, os seres heterotróficos. Acredita-se que esses primeiros indivíduos eram procarióticos, compartilhando diversas semelhanças com as arqueias, e há cerca de 2 bilhões de anos surgiu a molécula eucariota. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. É implicitamente porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca respostas para essa questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. Ao mesmo tempo, ao contrário dos que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboram uma versão própria da teoria criacionista. A mitologia grega atribui a origem do homem ao feito dos titãs Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Já a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuwa, que, ao perceber sua sombra sob as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. O, cria... o cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganho vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações, sendo algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Tendo um tema polêmico e inacabado, a teoria do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Dessa forma, cabe a cada um julgar e adotar por meio de critérios pessoais a corrente explicativa que lhe parece mais plausível.